técnica de estudo intermitente é simples, prática e eficiente. Ela é projetada para promover uma aprendizagem eficiente e duradoura, desafiando o cérebro a fazer conexões entre diferentes conceitos e melhorando a capacidade de enfrentar perguntas complexas em exames e vestibulares. A ideia central da técnica de estudo intermitente é alternar entre tópicos identificados, variando os tipos de exercícios e habilidades necessárias, focando na transferência de aprendizado entre diferentes contextos e tipos de problemas, avaliando continuamente o entendimento durante o estudo, e assim incorporando revisões espaçadas para garantir que o conhecimento seja retido a longo prazo. Mas como usar a técnica de estudo intermitente? É fácil, você só precisa de um pouco de planejamento, de organização e de criatividade. Vamos lá? Lembre-se sempre, o caminho certo é sempre para frente. Primeiro, você precisa identificar os tópicos relacionados, ou seja, os tópicos de matérias relacionadas aos vestibulares que você planeja abordar. Você precisa identificar os tópicos relacionados que sejam relevantes, atuais e confiáveis. Vamos para um exemplo. Se você quer estudar história, você pode identificar os tópicos relacionados que abordam os principais períodos históricos, cobrados no Enem, como a Idade Média e a Revolução Francesa, além da Segunda Guerra Mundial. Identificar os tópicos relacionados é uma forma de selecionar o seu estudo, de saber o que você precisa aprender e de priorizar o que é mais importante. Com isso, vou disponibilizar os tópicos que mais caem no Enem nas matérias Matemática, Física e Química. Vai ficar aqui embaixo, depois passa lá e confere. Segundo, você precisa alternar entre os tópicos, ou seja, ao longo da sessão entre estudos, alterne entre os tópicos identificados. Você precisa alternar entre os tópicos de forma aleatória, ou seja, sem seguir uma ordem fixa, ou previsível. Você também precisa alternar entre os tópicos de forma equilibrada, ou seja, dedicando um tempo proporcional a cada um deles. Por exemplo, se você está estudando História, você pode alternar entre os tópicos de Idade Média, Revolução Francesa e Segunda Guerra, sem seguir uma sequência lógica ou cronológica, e dedicando cerca de 20 minutos para cada um deles. Alterar entre os tópicos é uma forma de diversificar o seu estudo, de saber o que você precisa revisar e de estimular o seu raciocínio. Terceiro, você precisa variar os exercícios e habilidades, ou seja, além de alterar entre os tópicos, você precisa variar entre os exercícios e habilidades necessárias. Você precisa variar os exercícios e habilidades de forma desafiadora, ou seja, escolhendo problemas que envolvam diversos conceitos em vez de concentrar em um único tema. Você também precisa variar os exercícios e habilidades de forma adequada, ou seja, escolhendo problemas que sejam compatíveis com o seu nível, com o seu objetivo e com o seu tempo. Por exemplo, se você está estudando História, você pode variar os exercícios e habilidades, resolvendo questões objetivas, discursivas ou de múltipla escolha, que envolvam diferentes aspectos dos períodos históricos, como causas, consequências, principais personagens, datas e muitos outros dados. Variar os exercícios e habilidades é uma forma de aprofundar o seu estudo, de saber o que você precisa resolver e de desenvolver a sua competência. Pois na prova do Enem, os conceitos vão estar misturados nas questões e você precisa ser capaz de identificá-los, de acertar a resposta. Quarto, você precisa focar na transferência de aprendizado, ou seja, a técnica de estudo intermitente promove a transferência de aprendizado entre diferentes contextos e tipos de problemas, consolidando o conhecimento de maneira mais sólida e aplicável a diversas situações. Você precisa focar na transferência de aprendizado de forma consciente, ou seja, percebendo as semelhanças
as diferenças e as relações entre os conceitos que você estudou. Você também precisa focar na transferência de aprendizado de forma criativa, ou seja, criando novos problemas, novas situações e novas soluções. Por exemplo, se você está estudando história, você pode focar na transferência de aprendizado comparando os períodos históricos entre si, relacionando-os com o presente e imaginando como seriam no futuro. Focar na transferência de aprendizado é uma forma de integrar seu estudo, de saber o que você precisa aplicar e de ampliar a sua visão. Quinto, você precisa avaliar continuamente, ou seja, avaliar o seu entendimento durante o estudo e identificar as áreas que requerem mais atenção. Você precisa avaliar continuamente de forma honesta, ou seja, reconhecendo seus acertos, os seus erros e as suas dúvidas. Você também precisa avaliar continuamente de forma crítica, ou seja, buscando as causas, as consequências e as soluções para os seus problemas. Por exemplo, se você está estudando história, você pode avaliar continuamente, verificando as suas respostas, corrigindo seus erros e esclarecendo suas dúvidas, até mesmo com vídeos no YouTube. Avaliar continuamente é uma forma de verificar o seu estudo, de saber o que você precisa melhorar e de ajustar a sua abordagem. Sexto, você precisa associar a revisões espaçadas, ou seja, incorporar revisões espaçadas para garantir que o conhecimento seja retido a longo prazo. Você precisa fazer revisões passadas de forma regular, ou seja, revisando os tópicos intercalados em intervalos regulares. Você também precisa fazer revisões passadas de forma estratégica, como já mencionamos e explicamos anteriormente. Assim, você precisa revisar de acordo com a importância, a dificuldade e a proximidade do exame. Por exemplo, se você está estudando História, você pode fazer revisões passadas revisando os tópicos da Idade Média, Revolução Francesa e Segunda Guerra Mundial em intervalos de uma semana, um mês e um trimestre, respectivamente. Fazer revisões passadas é uma forma de forçar o seu estudo, de saber o que você precisa lembrar e de consolidar o seu conhecimento. E aí, gostou de aprender mais sobre a técnica de estudo intermitente? Eu espero que sim, porque a técnica de estudo intermitente é uma técnica incrível para você estudar melhor e de forma mais inteligente. Mas lembre-se, a técnica de estudo intermitente não é mágica. Essa técnica depende da sua prática e da sua organização, além da sua criatividade. Por isso, não basta apenas saber sobre a técnica de estudo intermitente. Você deve aplicá-la e usar essa técnica com frequência. E lembra, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, me manda uma mensagem. Eu vou adorar saber o que você achou dessa aula. Até a próxima. Falou!